no chat aqui tentando responder para vocês, tá? Mas é isso, beleza? Vamos lá, vamos começar, vamos pro que interessa, tá? Então vamos lá, suporte básico de vida, né? Reanimação cardiopulmonar cerebral de altíssima qualidade, de alta qualidade. Tá? O que o protocolo pede da gente quando nós trabalhamos com suporte básico de vida de alta qualidade? Ele pede que a gente tenha pelo menos um conceito prático, certo? Um conceito de lógica, um conceito cognitivo, né, de pensamento crítico, do que você vai trabalhar com o teu paciente, do que você vai promover para ele de melhorias para o teu paciente. É isso que ele pede, tá? Quando a gente fala de suporte básico de vida, não é porque o nome dele é básico, não, ele é importantíssimo. E eu já começo essa aula comentando para vocês uma coisa. Vou botar o óculos, não consigo ver de perto não. Não tem nada comprovado cientificamente, tá certo? Que tenha um sucesso no retorno da circulação espontânea do paciente se não for uma boa reanimação cardiopulmonar cerebral de alta qualidade. E o que tira o paciente da parada, né, muitos pensam que é a reanimação, a compressão na realidade, a compressão é importante. Mas o que tira o paciente da parada mesmo é a desfibrilação precoce. É estar um DEA na cena, né, ali, em menos de 4 a 3 minutos, para que esse DEA trabalhe com o paciente, faça o choque controlado, né, com o paciente, na tentativa de tirar esse movimento anormal do coração. Adrenalina, os melhores médicos, a melhor UTI móvel, os melhores profissionais treinados, não é evidência de tirar o paciente da parada. Lembre-se disso, tá? A evidência é choque precoce e reanimação de alta qualidade. Então é isso que eu quero que vocês compreendam aqui nessa aula que eu vou passar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para frente, né? Que atrás vem gente. Então, existe uma premissa, né, muito pertinente, que quanto mais precoce for o atendimento do paciente, certo, nas reanimações cardiopulmonares, melhor a chance dele, tá? Melhor aquilo que você está se propondo para ele como de técnica, tá? De reanimação cardiopulmonar. Quanto mais rápido for, na realidade, e melhor a técnica, tem um prognóstico bom e maior para o nosso paciente. Tá bom? Essa é a premissa que eu trago para vocês. Ainda hoje, a taxa de paradas cardiorrespiratórias fora do hospital é muito grande. Eu coloquei aqui extra-hospitalar, né? No caso casa, mas é extra-hospitalar, é muito grande. Então, se você parar para pensar, eu tenho paradas que podem acontecer em aeroportos, paradas que podem acontecer em via pública, como praça, parque de diversões, dentro de shoppings. Mas ainda hoje, esse atendimento, certo, desses pacientes não são a contento. Mais da metade, né, ou metade, desses pacientes que desmaiam subitamente não são presenciadas. Ninguém vê esse paciente desmaiando. Simplesmente abre uma porta e encontra esse paciente. Tá? Isso é muito ruim, porque lembra, depende do tempo, né, que você realmente observa o paciente que está parado e aciona o socorro. Então, os resultados são muito ruins, tá? Bem ruins, inclusive. Isso aqui é um dado dos americanos, Estados Unidos, que eu trouxe. Eu deveria ter procurado do Brasil, perdão, mas eu prometo trazer para vocês depois, tá? Que fala que 10% dos pacientes adultos com PCR não traumática, que são tratados por um serviço de emergência, sobrevivem após a alta hospitalar. 10%. Então, se você parar para pensar, poxa, 10% dos pacientes que eu atendo vão sobreviver. Então, de 10 pacientes, 1 vai sobreviver, por exemplo. Tá bom? E aí é complicado mesmo, tá? O Richard perguntou aqui, tem noções desse percentual nível Brasil? Richard, a gente sabe que hoje 70%
dos pacientes, 80% que desmaiam subitamente, já desmaiam em parada cardíaca. Mas eu vou procurar esses dados e passar para você, mas não foge da regra não, tá? Não foge da regra não. Eu consigo passar no WhatsApp aí do grupo, aí você depois pega lá, mas não foge da regra não, tá bom? É essa média mesmo aí, 70, tá, a 80%, né, dos pacientes que desmaiam, já desmaiam em parada cardíaca e mais ou menos metade deles não é presenciada e pouquíssimos vão sobreviver na parada. Pouquíssimos. Por exemplo, eu tenho, vai fazer esse ano agora 22 anos de enfermagem dentro da urgência e emergência, né? Porta de emergência, enfim. Eu atendi 5 pacientes extra-hospitalares, fora do hospital. O último foi um vizinho aqui de casa que faleceu. Desses 5, nenhum sobreviveu. Nenhum. Nenhum sobreviveu. Depende do tempo. Depende de 3 fatores que eu vou comentar com vocês. Beleza? Então bora lá. Essa diretriz é da American Heart, tá bom? Essa diretriz é de 2020, tá certo? Cauã diz assim, para quem não sabe, eu sou instrutor do BLS, da American Heart, e sou instrutor do ACLS, que é o suporte avançado de vida cardiológico também da Bela American Heart. Então a gente trabalha dentro de um sítio, né, que chama de sítio de treinamento da American Heart aqui no Ceará. Mas vamos lá, para frente. Ok, então, esse é o protocolo do leigo, tá? O Roberto disse que ia trazer uns amigos dele aí, professores do colégio, né, para também assistir. Não sei se tem algum aqui, se tiver, bota um joinha aí, bota eu, ok, sei lá. E esse é o protocolo do leigo. Rapidinho, o que o leigo vai ver? Ele vai ver se o paciente respira, lógico, já viu lá atrás, né? Já viu lá atrás a segurança da cena, se está segura, certo? Chegou para o leigo, chegou para o paciente. Ele vai só observar, né, se o paciente... Boa noite, estou no horário de jantar, dá para ver um pouquinho. Valeu, Sara, obrigado. Então, ó, não vou ler mais ler não, porque senão eu não consigo dar aula aqui. Depois eu vou ler tudinho direitinho, tá? Para vocês. Bora lá. Então, o leigo, o que vai acontecer? Ele vai observar se o paciente respira em no mínimo 5, máximo 10 segundos. Ele vai acionar o serviço médico de emergência, certo? E vai iniciar a compressão cardiopulmonar. Notem que o leigo não checa pulso e nota que o leigo ele não vai fazer ventilação artificial. O que é o leigo para esse protocolo? O leigo é o seguinte, é o profissional que trabalha diretamente com o público, tipo os professores, por exemplo, né, que precisam de um treinamento básico de primeiros socorros, mas não estão diretamente ligados a esse serviço que é atendimento pré-hospitalar, certo? No caso, vocês são socorristas, vocês estão ligados a isso, então vocês têm que saber checar pulso, tá? E fazer ventilação artificial, seja com boca máscara, seja com ambu, saber fazer ventilação artificial. Já o leigo, ele não vai ver isso. Então, o que vocês vão ensinar para o leigo, se vocês forem fazer isso, tá? Vocês vão ensinar para ele que ele deve avaliar a cena, observar se respira em 5 a 10 segundos. Se não respira em 5 a 10 segundos, iniciar a compressão. Quem não respira para o leigo, está com o coração parado e vai iniciar a compressão. Você acionou o serviço médico lá atrás, então o DEA chegou na cena, certo? E aí o DEA vai trabalhar junto com o aprendizado, né? Junto com a técnica desse socorrista leigo aqui com o paciente. Então é só compressão, só compressão, só compressão, não para a compressão até o DEA chegar. Quando o DEA chega na cena, aí são 2 minutos de controle do DEA, do dispositivo. Então a cada 2 minutos o DEA manda parar, ele analisa o paciente e decide se choca ou não choca. Esse é o que nós chamamos de fluxograma do leigo, tá bom? Ele vai fazer isso, tá? O nosso é um pouco mais complexo, mas ele é igual, só muda a questão do checa-pulso e ventilar. Vamos lá. Depois que você avalia a cena e verifica que a cena está segura, certo? Meu paciente está inconsciente, não respira e a cena está segura. O que é que eu vou fazer? Eu vou acionar o serviço médico de emergência, vou solicitar um DEA, ok? Vou checar pulso em no mínimo 5 e até 10 segundos.
Se o meu paciente não tem pulso, eu vou iniciar as compressões cardiopulmonares. Tá? Se eu tiver dispositivo de barreira, no caso um AMBU ou no caso uma Pocket Mask, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. Se eu decidir fazer o boca a boca, vai ser 30 compressões para 2 ventilações. Nesse meio termo, porque você solicitou lá atrás, o DEA chega na cena. Instala o DEA. E aí eu quero que vocês tenham o primeiro aprendizado importante da aula, tá? O DEA, ele é prioridade. Eu vou repetir, o DEA, ele é prioridade. A qualquer momento, o DEA tem que ser colocado, tá bom? Não é para esperar ciclo. Vou esperar aqui acabar o ciclo. Não é para esperar acabar o ciclo. Não é para esperar terminar a ventilação. Não. O DEA chegou na cena, ele é prioridade. Instala imediatamente o DEA. Porque o DEA vai ter que ver o ritmo anormal do coração, que a gente vai comentar já já. Então, o DEA chegou na cena, ele vai checar o ritmo, tá bom? Então, vai ver se tem um pulso ali presente, um ritmo presente. Se não tem ritmo, se tem um ritmo chocável, ele vai mandar vocês afastarem, vai iniciar uma carga, chego já nessa parte e vai chocar o paciente. Se o ritmo não é chocável, o que eu vou fazer? Eu vou retomar as compressões cardiopulmonares, certo? Até completar 2 minutos de equipamento, tá bom? Ou até você ser substituído por outra pessoa. E aí o DEA vai analisar depois de 2 minutos se choca ou não choca, tá certo? Se você tem um paciente com pulso presente, o que vai acontecer? Você observa se ele ventilou. Se ele não ventila, mas tem pulso, pode acontecer. O cara afogado, por exemplo, acabou de se afogar. Você retirou ele da água. Você vai fazer toda a avaliação primária. Você verifica que ele tem pulso, mas ele não respira. Então você vai fazer as ventilações para ele. Quem está lembrado aí, quem já leu essa parte de suporte básico de vida no paciente afogado, o paciente que tem pulso presente, palpável, mas não respira, é grau 5. Né? Então se só ventila ele, tá bom? Show de bola. Então esse é o nosso fluxograma, tem um mais detalhado lá na frente, tá? E aí vem o segundo aprendizado mais importante. Então, primeiro foi o DEA é prioridade. A qualquer momento você tem que colocar o dispositivo DEA, tá bom? Segundo, esses 5 itens aí. É nesses 5 itens que vocês vão reanimar o paciente de alta qualidade, tá? De altíssima qualidade, certo? Então, por exemplo, frequência. Qual é a frequência de compressão? É no mínimo 100 e máximo 120. É para chegar a 120 parar? Não, não é para chegar a 120 e parar. Vocês vão manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, tá? O meu telefone está servindo como webcam, não tem como mostrar para vocês, mas existe um aplicativo chamado Metrônomo, acho que alguns de vocês já conhecem, quem não conhecia na prática lá a gente vai ver, que diz, né, você através de um sinal sonoro, a frequência que você deve ficar no paciente, comprimindo o tórax do paciente, que a gente adapta como uma frequência de 110, tá bom? Segundo, profundidade do tórax. Profundidade ele é primordial, gente. Profundidade é essencial, certo? De 5 a 6 centímetros. E o melhor do que isso é você deixar o tórax retornar. Por quê? Porque é no retorno do tórax que o coração se enche de sangue. Esse é o diferencial do bom socorrista. Ele deve entender o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, se você fez menos de 100, não vai chegar sangue suficiente para o coração. Se você fizer mais de 120, o que vai acontecer? O coração não vai encher de sangue também. Por quê? Eu vou tentar explicar bem direitinho para vocês, tá? Quando vocês aceleram demais a compressão cardíaca, dentro do tórax tem uma pressão dele. O crânio tem uma pressão, o tórax tem uma pressão, o nosso abdômen tem uma pressão, são pressões diferentes, né? E aí, quando você comprime rapidamente, a pressão de dentro do tórax aumenta. Quando aumenta, diminui o retorno do sangue para o coração. Vou repetir. Quando vocês comprimem rapidamente o tórax, mais que 120, o sangue não chega no coração. Chega muito pouco.
E aí é uma lógica. Se não chega sangue suficiente no coração, não chega também sangue suficiente para oxigenar o pulmão, né, para troca gasosa e repor oxigênio no sangue, lógico. E não vai sangue para os 3 órgãos vitais. Então é isso, tá? Não fazer compressões a mais do que 120 e menos que 100. Manter uma pressão de profundidade, manter uma profundidade na realidade de 5 a 6 centímetros. Deixar o tórax retornar por completo. Não interromper as compressões durante o teu atendimento. Só interromper se necessário for e no máximo não está indo para lá, certo? Então vocês têm que entender, isso é a base da reanimação. Manter a frequência de 100 a 120, profundidade de 5 a 6 centímetros no adulto, na criança é diferente. Deixar o tórax retornar por completo, tá bom? Não interromper as compressões em hipótese alguma, não ser para estritamente importante análise, por exemplo, do paciente, checar pulso, o DEA vai analisar, o paciente retorna, então você vai examinar o paciente novamente, tá bom? E evitar as ventilações excessivas. Tá? Você ventilar com muita força o ambu também aumenta a pressão do tórax, também diminui esse retorno venoso. Show de bola? Perfeito, então. Vamos lá. Vamos para frente, né? Vamos para frente que atrás vem gente, tá bom? Então isso aqui é só um apanhado mais minucioso. Essa aula eu vou passar para vocês, tá? Não se preocupe, eu vou entregar para vocês essa aula, algum conteúdo dela aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, para frente, tá? Aqui, gente, ó, eu tenho o elo da sobrevivência, ou cadeia da sobrevivência. Quem foi que falou aqui? O Ricardo. Meu pai entrou em PCR em casa, o SAMU chegou 10 minutos, a seguir da UTI, como era cardiopata e portador de DPOC, infelizmente... Ricardo, isso aí, meus pesos para você, tá? Não sabia. Isso aí é outro fator importante que a gente tem que compreender. Talvez aqueles meus 5 pacientes, né? Eu sei que um era o último, já tinha um AVC, parece que era diabético, então não tinha muita chance de sobreviver. Os pacientes que sobrevivem, na realidade, de real mesmo, são pacientes jovens, que não tem nenhuma doença crônica e que foi visualizada a parada. Esses sobrevivem, tá? Fora esses, é muito difícil, tá bom? Só respondendo aqui ao amigão Ricardo aqui, tá certo? Bora lá. Aqui, ó, eu tenho um elo da sobrevivência. Eu não vou comentar esse, tá? Esse aqui não comenta, que é do intra-hospitalar, não vale a pena comentar com vocês. Vou comentar o do pré. Então o elo é reconhecer e ligar. Não é fácil reconhecer uma parada, tá? Quando eu reconheço e ligo, eu atendo o paciente, inicio uma boa reanimação de alta qualidade e eficaz. Se eu reconheci e acionei, o DEA chega na cena para fazer o primeiro tratamento. Lembrando que o DEA é prioridade. Em qualquer momento tem que instalar o dispositivo e ele analisar. O suporte avançado de vida chegou, porque eu fui acionado lá atrás, antes de iniciar o atendimento. O paciente ele é atendido pelo suporte avançado de vida, estabilizado e encaminhado para o hospital. E esse é o último elo que entrou esse ano, que são justamente um elo de recuperação do paciente. É o pós-hospitalar. Né? Ele saiu sequelado devido a muito tempo de parada, tem que ir fisioterapeuta, médico, psicólogo na casa dele, enfim, os cuidados de recuperação necessários aí, retorno no ambulatório, entre outros. Tá bom? Isso aqui é um elo da sobrevivência do pré-hospitalar. Ok? Isso aqui eu vou passar, que até ter tirado isso aqui, eu não tirei. Tem mais a ver com técnica de enfermagem, tá? Pois bem. E aí você vai seguir um protocolo chamado CAB. Então toda a nossa conversa, até agora, certo? É para vocês entenderem a importância da avaliação do CAB ou do AVC. Né? O pessoal costuma muito dizer assim, ó, suporte básico de vida CAB, CAB, CAB. Depende. A palavra mágica do APH é depende. Depende muito, tá bom? Depende de quê? De como você encontra o teu paciente. Vamos lá, fluxograma. Deixa eu ficar cara a cara com vocês aqui novamente, tá bom? Fluxograma, tá certo? Você chega para o paciente, de longe você vê ele inerte, parado. E aí você vai, avalia a cena,
a sirene já está segura. Chega, toca nos dois ombros dele, ó. Senhor, senhor. O senhor, ele abre o olho um pouquinho assim, ó, meio tonto e fecha novamente. Qual é o protocolo que vocês vão seguir? Coloca aqui no chat para me dar uma olhada. É o ABC ou CAB? Coloca aí. Eu vou ficar esperando vocês colocarem aí. Cauã, cara, quando você chega para o paciente e ele se movimenta, né? Ele se movimentou e mexeu, tá? Então, se ele se mexeu, teoricamente ele tem pulso, concorda? Tem pulso e respira, certo? Não precisa fazer o CAB, tá? O CAB, ele é para você ter ideia se tem pulso ou não tem pulso. Então, se o paciente se mexeu, o pessoal está respondendo agora, é um delay grande, né? Então, se o paciente se mexeu, ele tem pulso. Se ele mexeu coordenado, tu viu que eu falei assim, ele abriu o olho, olhou para você e fechou de novo. Então, ele tem pulso e, teoricamente, respira, vai respirar, tem pulso e respira. A ideia do CAB é para pacientes totalmente inconscientes, que você toca nos dois ombros dele e ele não obtém retorno. Você não obtém retorno dele, ele fica paradão, paradão. Aí sim, certo? Eu tenho uma suspeita que ele pode estar parado. Aí eu vou acionar o serviço médico de emergência e checar pulso, que é a letra C do protocolo. Entendeu? Então, pessoal, eu tenho dois protocolos a seguir. Eu tenho duas vias a seguir, certo? Duas vias. Ou eu vou fazer o ABC em pacientes conscientes, ou vou fazer o CAB em pacientes inconscientes. Beleza? Então é isso. Se eu chego para um paciente, eu toco nos dois ombros, ele abre o olho, senhor, estou passando mal e fecha, é o ABC. Abrir via aérea, promover uma boa ventilação para ele, posicionando ele melhor, certo? Observar o pulso dele para saber se está um pulso fino, fraco, né, devagar ou acelerado. É isso que você tem que fazer. Porque esse cara que você chegou e olhou para ele, ele pode estar com glicemia baixa, ele pode estar com pressão baixa, entendeu? Então não precisa você fazer o CAB porque ele já tem pulso ali presente. Se ele entra em contato com você, mesmo que seja devagar, mas ele consegue abrir o olho e entrar em contato com você. Diferente do paciente que chega, aliás, que você chega para o paciente e ele está totalmente parado, não mexe. E aí você tem que acionar o serviço médico de emergência e pedir e checar pulso do paciente. Show de bola? É isso que você tem que fazer. Então, vamos lá. Paciente inconsciente, ABC. Aliás, voltando. Paciente inconsciente, CAB. 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 Pacientes conscientes, ABC. Beleza? Show de bola. Então aqui é só um fluxograma mais detalhado do que eu falei para vocês do atendimento ao paciente. Verifica a segurança da cena, vê se a vítima responde, grite por ajuda, peça um DEA. Né? Peça um DEA, você vai verificar se tem um ritmo do paciente presente. O paciente tem pulso, respira, só monitora o paciente. O paciente tem pulso, mas não respira, você vai ventilar por ele fazendo uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos. Na prática, vamos ver isso, tá? Faz uma ventilação a 5 a 6 segundos, tá bom? Essa verificação da respiração em pulso é dinâmica. Checou o pulso, olha para o tórax e abdômen do doente, para saber se ele tem pulso presente ou não. Certo? Se o paciente não tem pulso e não respira, você já acionou o socorro lá atrás. A essa altura já é para estar vindo uma ambulância, né, com DEA, os profissionais de saúde. Então você vai realizar as compressões adequadas, já comentamos sobre isso, como é as compressões adequadas do paciente, tá bom? O DEA vai chegar na cena e decidir se choca ou não choca. Chocou, inicia a compressão. Não chocou, inicia a compressão novamente. E aqui é um terceiro ponto importante. Vamos lá. O primeiro, o DEA é prioridade. O segundo, aqueles 5 passos importantes. Frequência de 100 a 120. Compressão no adulto de 5 a 6 centímetros. Deixar o tórax retornar a cada compressão. Não interromper as compressões por situações que não sejam extremamente importantes. E não ventilar com muita força. E o terceiro é isso. Chocou, imediatamente inicia a compressão cardiopulmonar. Imediatamente, tá? Não esperar, certo? Não esperar o paciente
abrir o olho, não esperar ele respirar, não fazer uma nova análise. Você tem que imediatamente avaliar, você iniciar as compressões. Beleza? Então, vamos lá. Só um replayzinho do que a gente pode fazer. Reconhece o paciente, vê se a cena é segura na realidade. A cena está segura, vamos atender o paciente. Certo? Toca nos dois ombros do paciente. Senhor, senhora, ele talvez não responda. Se ele responder ou não responder, certo? Aliás, se ele não responder, você vai acionar o socorro, pedir ajuda, ligar para 192 e solicitar um DEA, certo? Depois disso, você vai checar pulso. Isso aqui é só uma fotinha, né, de como você deve acionar, tá certo? Se você estiver no hospital, você aciona o time de emergência. Se você estiver no ambiente hospitalar, você vai apontar para alguém e ligar, né, para saber apontar para a pessoa na realidade e pedir para ele ligar para o 192 e solicitar um DEA, tá bom? E aí você checa pulso. Checando o pulso como? Em conjunto com tórax e abdômen. Checa pulso olhando para tórax e abdômen do doente. Tá certo? A forma correta de você checar pulso é localiza a traqueia e escorrega para o seu lado. Ó, localiza a traqueia e escorrega para o seu lado. Certo? Nada de colocar o dedo do outro lado da traqueia. Tá? Localiza o meio e escorrega para o seu lado. Denilson, qual dos dedos? O que você tiver prática, certo? O que você tiver prática. Não existe, eu vou voltar para cá de novo. Não existe dizer que é esses dois dedos que você deve checar pulso, certo? Ou esses dois dedos que você deve checar pulso. É que você tiver prática, ou esses dois, ou esses dois. Não existe livro nenhum que comprove que somente esses dois você consegue sentir pulso, tá? Então, ou é esses dois, pode ser esses dois. Eu checo com esse. Eu não checo com esse. Eu checo com esses dois. Tá? Vai lá, localiza e vê se o paciente tem pulso ou não tem pulso. Tá certo? Bom, é isso. Então, checa pulso, observa se respira. Não tem pulso, inicia a compressão. Letra C do protocolo, lembra? Inicia a compressão. Chequei pulso, inicia a compressão. Ok? Local ideal da compressão. Local ideal da compressão, ele é aqui, ó, metade inferior do externo. Alguém perguntou aqui, certo? CAB, paciente sem resposta. Exatamente, Sara, CAB, paciente sem resposta. Ó, local aqui, ó, metade inferior do externo, mantendo o ângulo de 90 graus com o corpo do paciente, seguindo tudo aquilo que a gente já falou para vocês, tá? E aqui é o seu peso no tórax do paciente, seu peso no tórax do paciente, ok? Mantendo aquelas cadências de compressões por minuto, tá bom? Por que que eu não devo parar? Eu vou tentar colocar um videozinho aqui, me perdoe se falhar, depois eu volto aqui para a aula, tá? Deixa eu pegar aqui um videozinho para tentar fazer para vocês um cenário. Por que que não devo parar as compressões de hipótese alguma? Por causa dessa fotinha que vocês estão vendo aí, né? Essas compressões, essas colunas aí, tá certo? O que que acontece quando você inicia a compressão? Você mantém uma pressão que nós chamamos de pressão de perfusão do coração. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Pressão de perfusão do coração. Quando eu faço essa pressão de perfusão do coração, o que que acontece? Deixa eu tentar colocar aqui para vocês entenderem aqui. O que que acontece com essa pressão de perfusão do coração? Essa pressão de perfusão ela vai manter sempre o coração cheio de sangue e os órgãos bem perfundidos, tá bom? Bem perfundidos, mantém isso, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, rapidinho, tá? É um vídeo bem importantinho, não sei se eu consigo conseguir ampliar todo, mas se eu não conseguir, eu coloco pequenininho, mas dá pra ver aí pra vocês entenderem. Deixa eu tentar achar aqui a mídia só. Coloquei aqui, depois eu vou colocar de novo ele aqui. Só um minutinho. Pronto, eu vou ampliar aqui, tá? Ó, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o coração, certo? E aqui, se vocês prestarem bem atenção, enquanto ele comprime aqui, tá? O coração esvazia de sangue, mas quando ele relaxa, o coração enche de sangue. Vocês estão vendo um negocinho aqui, ó,
subindo e descendo, subindo e descendo. Então, isso é a função que vocês têm que compreender durante a compressão, tá certo? Quando você comprime, você enche o coração. Aliás, quando você comprime, você esvazia o coração de sangue. Quando você relaxa, você mantém esse coração perfundido, oxigenado. Então, quando você faz muito rápido, faz muito devagar, certo? Quando você ventila muito rápido, muito forte, esse sangue não retorna e o coração não fica bem perfundido, tá certo? E aí você não consegue ter uma boa reanimação cardiopulmonar cerebral. E quando você para, essa pressão de perfusão, ela cai subitamente, certo? Ela cai exorbitantemente, ela cai mesmo, tá? E essa pressão vai lá para baixo e o sangue e os órgãos vitais não ficam bem oxigenados. Vocês têm que compreender, é isso. Não adianta só chegar para vocês e ensinar a compressão, porque eu posso pegar qualquer pessoa ali e ensinar a comprimir. O que o bom socorrista tem que entender é que ele tem que fazer, saber o que está fazendo e tentar, pelo menos, presumir, certo? Se aquela técnica vai dar correto ou não. Né? Por quê? Porque ele tem que entender justamente do que está acontecendo ali. A compressão não é só amassar o peito do paciente e manter o coração sangue circulando. Tem outras coisinhas, como por exemplo, manter uma pressão de perfusão de coração bem ideal, bem oxigenado. Tá bom? Então quando você para, olha o que acontece. Desce de uma vez, tá? Desce de uma vez. E aí, essa pressão de perfusão não acontece. O coração fica sem sangue e não fica oxigenado. Mas para chegar a essa pressão ideal, você tem que fazer no mínimo 3 compressões a 5 para manter uma pressão de perfusão ideal. Tá bom? Por isso que a gente fala muito, não para as compressões, não para as compressões, mantém compressão efetiva, porque você está mantendo uma pressão e está oxigenando o cérebro, o pulmão e o coração. Ok? Dispositivo de feedback, depois eu passo para vocês, é aquele bip-bip que você vai ser orientado para fazer as compressões entre 100 e 120, tá bom? Não vou comentar com vocês aqui agora não. Tá certo? Tranquilo? Vou passar para o DEA, tá? Vou passar para o desfibrilador externo automático. Então, para a gente é isso, tá bom? Para a gente, você deve... Opa, acho que eu botei aqui a cena errada, perdão aqui. Então, para a gente entender o básico do básico é isso. Avaliar a cena, chegar próximo ao paciente, tocar nos 2 ombros. Senhor, senhora, certo? Ele não vai responder. Se ele não responder, liga para o socorro, pede um DEA e checa pulso olhando para o tórax e abdômen. 5 a 10 segundos, não tem pulso, não respira, faz compressão ininterrupta. Ou se você é uma equipe, já tem material disponível, ventila, comprime e ventila. 30 compressões, 2 ventilações. Até o socorro chegar. Ou até o DEA chegar. O DEA chega na cena, ele é prioridade, certo? O DEA é prioridade. Então, você vai colocar o dispositivo DEA, tá certo? Colocar o dispositivo DEA, tá? E esperar ele analisar o ritmo. Analisou o ritmo, é chocável? Choca e imediatamente comprime, tá certo? Analisou o ritmo, não é chocável? Imediatamente comprime também. Tá? Não espera analisar, checar pulso. Tem algumas coisinhas e quando não é chocável, deve checar pulso ou não, a gente comenta na prática. Não vou comentar com vocês aqui agora sobre isso não. Tá certo? Vamos lá, vamos para a nossa aulazinha do término aqui de ventilações e DEA. A gente consegue encerrar aqui a nossa aula. Quem tiver alguma pergunta aí pode jogar aí, tá bom? Mais 20 minutinhos, tá? Prometo 20 minutinhos e a gente acaba a nossa aula aqui, tá certo? Bom, você iniciou compressão, vai fazer ventilação, tá? Trabalhar com AMBU tem que ter treinamento. Treinamento e técnica. Não é qualquer pessoa que trabalha com AMBU, tá? Tanto é que o próprio protocolo da American Heart, ele pediu que a gente que está com dificuldade na reanimação com o AMBU, esqueça o AMBU, priorize somente compressão. Então, se você não tem habilidade técnica para trabalhar com dispositivo bolsa, válvula, máscara, você não deve ventilar esse doente, porque vai te atrapalhar na compressão. A não ser que você é uma equipe treinada, já treinou bem com o AMBU, e aí você vai, sim, vale a pena ventilar e comprimir o paciente. Mas se durante o atendimento
você não está conseguindo encaixar a máscara, não está observando a ventilação, alguma coisa está acontecendo que você não está conseguindo ventilar o doente, tá? Não ventile, só comprime até o socorro chegar, tá bom? Então, técnica com o Ambu é técnica de C e E. Eu vou passar para vocês uma técnica mais segura, certo? Porque vocês dificilmente vão atender um paciente corriqueiramente com o Ambu. Então, a técnica mais segura que vocês podem trabalhar com o BVM é a técnica de 2E, 2C e 2E. Que é, um vai segurar somente a máscara e o outro vai ventilar. É a mais segura. Essa aqui tem que ter uma técnica bem mais apurada, certo? Tem que ser um profissional mais que trabalhe com isso, né, quase que rotineiro, para fazer boa técnica. Mas vocês vão trabalhar, eu aconselho vocês trabalharem duplo C, duplo E e uma pessoa ventilando o paciente, tá? Vamos supor, esse cara aqui comprime e você só segura a máscara, por exemplo. O outro companheiro segura a máscara. Quando chegar no 30, ele vem, ventila 2 vezes e volta para a compressão novamente, certo? Eu vou passar na prática isso para vocês, tá? Vamos lá, para frente. Eu vou passar aqui alguns slides que não vão interessar muito a gente, ok? Pessoal, tá dando para compreender direitinho, né? Eu vou só terminar agora e ir pro desfibrilador externo automático, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui os slidezinho pra gente. Beleza, achei aqui. Show de bola. Vamos lá. Ideia, desfibrilador externo automático. É um dispositivo super fácil de se manusear. Só tem 2 botões, o de ligar e o de chocar. Se você observar esse slide aí, só tem 2 botões, de ligar e de chocar. Só isso, mais nada. Né? Alguns são mais modernos, bem modernos, outros são mais básicos, tá bom? Mas o que você tem que compreender é que você vai trabalhar com um dispositivo bem fácil, tá? Bem fácil. Mas tem que ter um treinamento básico com ele, tá bom? Então, repetindo a primeira conduta, lembra a prioridade? Ele é prioridade. Então você tem que trabalhar com 10, sabendo que quando chegar no paciente tem que colocar de imediato. Ok? Então, chegou no paciente, instala o dispositivo. Tá? Enquanto está reanimando, alguém está instalando o dispositivo. Tá certo? Esse próximo desenho está fora do contexto que eu falei, tá? Mas deve ficar sempre comprimindo o paciente, não deve parar de compressão, tá bom? Só um detalhe, comprime direto o paciente, tá? Enquanto se coloca os adesivos. Colocou o adesivo, manda afastar, certo? A análise do paciente, não toca ninguém no paciente. Mensagem de choque indicado, você deve fazer um sinal de segurança, mandar a pessoa afastar da frente, afasta do lado. Vou chocar no 3, 1, 2, 3, choque de imediato. E depois inicia a compressão cardiopulmonar. De imediato, tá? Choque não indicado, reinicie compressões cardiopulmonares naquele ciclo que você já está acostumado, 30/2, ou se estiver ventilando, ou se estiver comprimindo direto, tá? Compressão direta ininterrupta, ok? E aí o DEA vai analisar novamente, né? A cada 2 minutos ele analisa o ritmo. O que é que pode atrapalhar no DEA? Pelos no peito, então você tem que tirar somente a parte onde vai ficar os adesivos, tá bom? Não é para fazer tirar todo o pelo do paciente, somente onde vai ficar os adesivos, certo? Outra coisa que pode atrapalhar, o paciente está na piscina, no meio da água, né? Na borda da piscina, na borda da lagoa, retira ele para um ambiente seco, enxuga só o tórax do paciente, tá bom? E coloca os adesivos e liga o equipamento para fazer a análise, tá bom? Marca passo. Aqui não tem uma fotinha, mas você consegue ver, certo? Um marca-passo aqui, consegue ver mesmo, tá? Uma cirurgia, né? Uma marca de sutura, ou uma saliência na pele do paciente é um marca-passo. Você pode até tocar no marca-passo. O adesivo vai abaixo do marca-passo, não em cima do marca-passo, tá bom? Se eu colocar esse dispositivo em cima do marca-passo, na hora de acionar vai desligar. Não é interessante para a gente desligar o marca-passo durante as compressões. Então coloca o marca-passo um pouquinho abaixo do marca-passo. Existem alguns medicamentos, não sei se vocês já viram, as mulheres usam muito, que é de progesterona, que é de anticoncepcional, que são os adesivos, tá? Adesivozinhos transdérmicos. Tem de nicotina para quem quer parar de fumar, enfim. Se esse adesivo, o que você perguntou aqui? Já estou calado, mas estou aqui. É o Jardel, né? Jardel, só estou calado, mas estou aqui. Beleza.
Jardel não, Jandé. Show de bola. Se você vê esses adesivozinhos aqui, ó, tá? No local do que você vai colocar as pás, retira, limpa rapidamente com um álcool, sei lá que tiver lá, e coloca os adesivos, né, para você iniciar o tratamento com o paciente, tá bom? Denilson, meu paciente tem alguma coisa aqui que não dá para colar o adesivo. Ele tem um câncer de pele, alguma coisa que eu não consigo colar os adesivos, tá? Qual é a orientação? Coloca um na frente e o outro você coloca atrás, entre as escápulas. Um adesivo daqui vem para cá e o adesivo que era daqui vem para trás. E aí você vai fazer também o mesmo efeito. O que você não pode fazer em hipótese alguma é colocar um ao contrário, né? Eu não sei como é que tá a câmera para vocês, acho que está invertido. Eu tô tocando meu ombro direito, tá? Não sei se está para vocês a mesma coisa aí, mas tudo bem. Quando você tem alguma coisa que te atrapalha a colocar aqui, tá certo? O adesivo, tá? Você vai colocar ele frente e verso, né? Aqui e aqui. O que não pode é fazer isso, tá? Colocar abaixo da clavícula esquerda e do lado direito, porque o coração não é no centro, voltado para a esquerda. Então o adesivo tem que pegar toda a extensão do coração. Por isso que ele é da direita para a esquerda. Se ele fosse aqui ao contrário, né, da esquerda para a direita, e pegar só, tipo assim, pegando o coração pela metade, entre aspas, tá bom? Então é por isso que o adesivo deve ser colocado abaixo da clavícula direita, do lado esquerdo. Ah, não dá para colocar? Um na frente e um atrás. Beleza? Você deve entender isso, tá? E iniciar as compressões na dinâmica de equipe. Tá bom? Pessoal, era isso mais ou menos que eu devia, que eu estava querendo passar para vocês, tá? Como uma coisa mais básica do suporte básico de vida, tá certo? Vocês têm que compreender esses fatores, é somente esses fatores, o resto a gente vai para a prática, tá bom? E só para vocês entenderem, aqueles 3 fatores primordiais. Primeiro, o DEA é prioridade, então coloca o DEA assim que ele chegar. Segundo, reanimação de qualidade e eficaz. Lembra dos 5 critérios? Vamos lá. Manter uma compressão de 100 a 120, profundidade no adulto de 5 a 6 centímetros, deixar o tórax retornar completo, não parar as compressões em hipótese alguma e não ventilar de forma excessiva. Tá? Toda essa parte mimimi de compressão, de ventilação, como fazer e tudo, eu vou para a prática. Isso aqui é só uma teórica mais fechada com vocês. Quando você vai avaliar o teu paciente, eu vou ter um fluxograma, né? Se eu vou para o ABC ou se eu vou para o CAB. Se o teu paciente está consciente, consegue olhar para você, certo? Nem que seja meio largado, mas consegue, vá para o ABC. Avalie o paciente a via aérea, vê se ele respira com dificuldade ou não, posicione melhor ele para ele respirar e vê o pulso dele, checa pulso, tá? O teu paciente não responde, aí vai para o CAB. Aciona a equipe médica, pede um DEA imediatamente e checa pulso. Se ele não tiver pulso, inicia a compressão, ok? Perdão. Tá? E o tratamento da parada cardíaca, né, do paciente é esse. Não tenho que inventar mais, gente. É fácil. Basta treinar e saber dessas regrinhas aí. Tá? Na prática, a gente vai marcar uma prática, lógico. Né? Eu acho que antes do carnaval a gente consegue marcar uma prática assim. Tá? Para a gente poder trabalhar direitinho com essas abordagens para vocês aí. Tá bom? E aí a gente vai iniciar... Perdão. A gente vai iniciar na próxima aula, e eu já vou deixar marcada, que vai ser na próxima segunda-feira, tá? Suporte avançado de vida em lactante, crianças e gestantes, tá certo? Já vou deixar ela marcada para segunda-feira, então eu vi que pouca gente entrou aqui no chat. Eu acho que deve ter 4 assim, porque está duplicado, eu não sei porque duplicou aqui, mas deve ter 7 pessoas no máximo, acho que o grupo é muito maior. Compreendo a dificuldade de alguns aí, certo? Eu não sei se o pessoal do GSI
Tá vendo todo mundo aí no canto só, não sei como é que tá aí, mas enfim. Eu queria que todos mais participassem, porque isso é muito importante vocês entenderem a, a posição de vocês dentro do contexto do socorrismo. Não é só você chegar e fazer por fazer. Né? Fazer por fazer, eu ensino qualquer pessoa a massagear o tórax até chegar à ambulância. Vocês têm que compreender o que estão fazendo, entender o que estão fazendo. Se eu não fizer assim, o que, que acontece? Acontece isso. Se eu não colocar o DEA, o que, que pode acontecer? Acontecer isso. Né? Se eu retardar na análise, o que, que pode acontecer? Acontecer isso. Se eu colocar ao contrário, o que, que pode acontecer? Isso. Entendeu? Eu quero que vocês compreendam essas abordagens. Tá bom? Então, agradeço demais a vocês, tá certo? Demais mesmo a presença de vocês. Eu vou editar esse vídeo e deixar gravado aqui para as pessoas que não assistiram ainda tenham a oportunidade de ir lá no link lá e assistir. Então, todas as nossas aulas vão ser por aqui, que eu acho mais fácil do que gravar, editar, ter que editar de novo, e ter que subir para o vídeo, e aí é pesado, o YouTube só aceita 15 minutos, não aceita mais que isso. Então aqui fica bem melhor, a conversa fica melhor, tá certo? Ah, mas vamos lá pro Meet, né? Vamos pro Meet, porque o Meet dá para conversar, só não dá para gravar. Né? E eu acho que ficar gravado fica melhor para vocês. Beleza? Um abraço a todos, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês. E assim que eu tiver pronto ali os vídeos, eu falo, ó, já está disponível lá para assistir. E assim que eu tiver pego o manual e de onde eu tirei essa aula de suporte básico de vida, eu mando para vocês, tá bom? Valeu, valeu, gente. Obrigado. Deixa eu agradecer cada um aqui pessoalmente. Tá certo? Valeu, Cauã. Valeu aí, o Ricardo.